Hoje nós vamos falar sobre um assunto delicioso, vamos falar sobre cerveja, mais especificamente sobre cerveja artesanal. E para falar sobre este tema, eu chamei Guilherme Rossi, que é sommelier de cervejas e é também o proprietário do bar Beer Market, um bar especializado em cervejas artesanais. Tudo bem, Gui? Tudo bem, e você, Xô? Tudo jóia, um prazer aqui, você no Direto ao Ponto. O prazer é meu, muito obrigado aí pelo convite. Vamos falar sobre cerveja, então. Gui, a cerveja artesanal, ela tem feito assim uma trajetória de muito sucesso, né, nos últimos anos. É um movimento mundial, está acontecendo no mundo inteiro. E o Brasil acompanha esse movimento, obviamente. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, vamos falar da Inglaterra. A Inglaterra, em 1990, ela tinha 250 microcervejarias. Já em 2010, eram 850. Quer dizer, um crescimento aí de mais de 300% em 20 anos. Um crescimento bem acima do crescimento da economia como um todo. Os Estados Unidos, atualmente, eles têm 3.500 microcervejarias. Essas cervejarias, em 2010, elas representavam 5% do setor cervejeiro. Atualmente, elas representam já 11% desse mercado cervejeiro. Então, cresceu bastante também a parcela. E o Brasil, nosso país, atualmente conta com cerca de 400 microcervejarias. E ele cresceu, assim, dobrou de tamanho nos últimos 5 anos. 5 anos atrás eram apenas 200, agora nós estamos nesse marco de 400. Eu sei que você estudou muito sobre isso e eu queria que você nos contasse quais são os principais motivos para esse crescimento exponencial da cerveja artesanal. Tá. A gente está hoje com mais ou menos uns 450 o número, né, de cervejarias no Brasil, com uma previsão aí de mais de 500 até o final de 2017. Né? A gente tem mais ou menos a abertura de uma cervejaria por semana, né, que é um número bem expressivo, o mercado crescendo aí de 17% entre um ano e outro. Né? E eu acho assim que o principal fator para esse boom das cervejas artesanais foi, na verdade, uma mudança de paladar mesmo. Né? Eu acho que a gente viveu aí, há uns anos atrás, um momento de muita bonança econômica, o pessoal com mais renda, com mais acesso a esse tipo de produto, que é um produto mais caro, começou a se permitir experimentar coisas novas. E obviamente que assim, são produtos diferenciados não só em relação ao processo de fabricação, mas a escolha dos insumos, né? E eu acho que é meio que um caminho sem volta, né? Quando a pessoa começa a experimentar esse tipo de cerveja, é muito difícil voltar atrás. Claro que ela também não vai abandonar cervejas mais comerciais, que ela também gosta de beber. A gente até estava brincando aqui, né, que o ser humano é bem inteligente, né, nesse sentido. Quando ele é apresentado a algo de qualidade superior, né, de algo muito bom, ele acostuma rapidinho, né, e não quer abrir mão depois, né? Nada mais lógico do que isso, né? Assim, bobo a gente não é, né? A gente tem acesso a uma coisa boa, a gente vai querer tomar aquilo, né? E assim, o universo da cerveja artesanal também, ele tem muitos rótulos, né? Muitos estilos, muitas cervejarias. Então também essa diversidade, né? Essa variedade de produtos faz com que o consumidor sempre tenha uma novidade para provar, né? Ele não fica fechado nas mesmas opções, né?
estuda cerveja sabe que são 4 elementos básicos, né? Que é o malte, a água, o lúpulo e o fermento, a levedura. Mas também existem os chamados adjuntos, que são colocados especiarias, condimentos para dar o sabor. Que eu acho que é nesse campo que as cervejas artesanais brilham, né? Porque tem uma infinidade de opções, né? Sim, você tem como adjunto, né? Você pode ter espécies diferentes de grãos, por exemplo, né? Então você tem a cerveja não só de malte de cevada, mas também de trigo, de centeio, de aveia, cada um com uma função específica ali na fabricação, né? Para atingir um resultado final. E você tem também esses adjuntos na forma de especiarias, de ervas, de sementes, frutas, né? Tem hoje em dia muita cerveja com fruta. Então eu acho que assim as possibilidades são muitas, né? Ainda mais num país como o nosso, que tem uma variedade muito grande de frutas, de ervas, enfim, frutas que só tem aqui. Então a gente acaba tendo uma variedade muito grande de produtos, e é uma coisa também típica do brasileiro, essa criatividade, né? Então a gente vê cervejarias aí buscando sempre uma coisa diferente para oferecer para o mercado. Nesse quesito dos adjuntos, né, coisas diferentes que você pode adicionar lá no processo de fabricação da cerveja, o que você tem notado de tendência nos últimos tempos? O que tem feito mais sucesso em termos de adjuntos? Eu acho que as cervejas com fruta no Brasil, elas deram uma boa evoluída, né? Não só ficando naquelas frutas básicas, mas hoje você vê o pessoal usando coisas muito diferentes, né? Enfim, principalmente para estilos de cerveja que a gente chama de sour, né? As cervejas mais ácidas. Então a gente vê graviola, cupuaçu, morango, enfim. Eu acho que essa tendência do uso da fruta acabou se difundindo mais agora, nessa altura do... Super exótico, né? Tomar uma cerveja com um toque de uma graviola. Sim, sim. Porque a gente tinha basicamente alguns estilos já consagrados em outros países, né? Que usavam frutas, nem a fruta em si, mas a casca da laranja, por exemplo, né? Isso era uma coisa super comum. E aí hoje eu acho que aumentou a criatividade e esse lance do brasileiro, do cervejeiro brasileiro buscar essas frutas que são nossas, né? São típicas nossas, enfim. Gui, você é formado em Direito, né? Mas de repente você se apaixonou por esse universo cervejeiro e então foi se tornar sommelier, fez um curso no Instituto da Cerveja, que inclusive é da Kátia Zanata, que é uma das primeiras sommeliers de cerveja do Brasil. Ela é uma simpatia, eu assisti alguns vídeos com ela é profunda conhecedora, né, e muito simpática. Eu queria que você contasse um pouquinho como que você entrou nesse universo cervejeiro e como que foi esse curso que você fez com ela. Legal. Bom, eu fiz Direito, como você falou, mas eu sempre gostei de tomar uma cervejinha, né? Então, foi a paixão pelo produto foi uma coisa já meio natural, né? A Kátia é uma das primeiras sommeliers formadas no Brasil, né? E foi a pessoa que trouxe o curso de sommelier também para o Brasil, e ajuda muito a difundir essa cultura, né? Eu fui procurar a formação de sommelier, na verdade, porque eu fazia cerveja em casa, né? Eu era cervejeiro caseiro, sou ainda. E aí a ideia de procurar esse curso foi entender melhor o processo, entender melhor sensorialmente o produto para poder melhorar a minha produção, né? E aí eu descobri um universo completamente diferente, que é o universo da sommelieria, né? Do trabalho com serviço, né? Do serviço de mesa, de você poder identificar sensorialmente produtos muito diferentes, saber em determinado momento do processo que tipo de defeito pode aparecer ou de qualidade, enfim. E aí, assim, o curso é um curso excelente, eu super recomendo. O Instituto da Cerveja é uma instituição de ponta, eles formam muitos profissionais aí por ano e tem uma variedade muito grande de cursos, né? Eu fiz a formação de sommelier com eles, fiz o mestre em estilos, que é uma espécie de especialização para quem já é sommelier, como se fosse uma pós-graduação.
Fiz curso de análise sensorial, de off-flavors, enfim. É muito legal, dá para ver que é bem sério, até porque ela é formada em engenharia de alimentos na Unicamp e ela se especializou num instituto da Alemanha, que é Domens, que é bem famoso, né? A Domens oferecia um curso aqui no Brasil em parceria com o Senac. Eu também fiz essa formação. É uma escola alemã de Munique que forma muitos profissionais, enfim, é um curso extremamente bem conceituado. E a Kátia é formada por eles, né? E você, eu achei muito legal, que eu não sabia, eu descobri recentemente, é proprietário do bar, do Beer Market, mas também acaba participando de concursos como juiz. Queria que você contasse um pouquinho desse seu lado profissional. Eu recebo alguns convites para julgar campeonatos de cervejeiros caseiros, né? E é bem bacana, porque você, além de você conhecer muita gente, né, você aumentar o networking, você se depara com produtos surpreendentes, que são feitos ali na panelinha, na casa do cervejeiro, né? E, enfim, é bem bacana, a gente tem fichas de avaliação, a gente recebe várias amostras, não sabe quem foi o cervejeiro que fez. E você tem que avaliar as qualidades, os defeitos, sugerir melhorias e no final dar uma nota para o produto. Enfim, eu gosto muito desse trabalho porque a gente, claro, tem muita coisa que precisa melhorar, enfim, mas a gente se surpreende com coisas que são feitas ali dentro de casa, sabe? É bem bacana. Beer Market, o primeiro bar de Jundiaí 100% especializado em cerveja artesanal. São mais de 300 rótulos, diversos chopes, música ao vivo e uma cozinha diferente de tudo que você já viu. Aberto de terça a sexta das 17 à 1 e aos sábados do meio-dia às 2 da manhã. Vem pro Beer! The Beer Market Empório e Bar, Unit Mall, Rua Eduardo Tomanique, número 900. Gui, em 2015 você ganhou um prêmio muito importante. Eu queria que você contasse que prêmio foi esse e como que você ganhou ele. Legal. Na verdade, em 2014, o Instituto da Cerveja começou a fazer um campeonato de sommeliers, né? Um campeonato nacional de sommeliers de cerveja. O campeonato ele consiste numa prova teórica. Tem sommeliers do Brasil inteiro participando. As provas são aplicadas simultaneamente em diferentes estados. Então começa com uma prova de múltipla escolha, depois vem uma prova de análise sensorial, de rótulos às cegas, e termina com uma prova de serviço de mesa, sugestões de harmonização, simulação de um serviço de restaurante, de bar, né? Com uma banca técnica que faz perguntas, enfim. E em 2015 eu tive a felicidade de ficar em segundo lugar, né? E foi bem bacana, o pessoal, não só a organização é impecável, mas a banca técnica tem figuras muito importantes do mercado, cervejeiros da Alemanha. Então foi bem gratificante para mim, foi uma coisa que deu uma repercussão para o nosso trabalho aqui no Beer Market também. E é anual, né? E se eu não me engano, de 3 em 3 anos tem um campeonato mundial. E aí, assim, justamente em 2015, quando eu consegui ficar em segundo lugar, eu pude representar o Brasil no Mundial.
que foi no Brasil mesmo. Então, o próximo vai ser na Alemanha, espero estar ali entre os primeiros também para poder... Quando será o próximo? O próximo é esse ano, agora em março. E você pretende ir para lá? Sim. Pretendo ir para lá e pretendo ir para a Alemanha também. Nós já estamos na torcida do Guilherme Rossi, lá no Campeonato Mundial. Vamos falar então agora do bar, do Beer Market. Como que surgiu a ideia de fazer o bar, esse bar maravilhoso aqui onde a gente está gravando? Então, o bar veio na verdade, foi fruto de uma viagem, né? Eu e meu irmão, a gente fez um mochilão pela Europa, só em países cervejeiros, né? E aí... Foi um mochilão cervejeiro. Foi um mochilão cervejeiro, essa era a ideia. E ele é arquiteto, enfim, depois virou gastrônomo, fez faculdade de gastronomia. E aí a gente foi atrás de referências de bares, né? Para poder montar alguma coisa nesse sentido em Jundiaí, porque assim, apesar de já existirem alguns lugares que trabalhavam com esse tipo de produto, a nossa proposta, que é uma proposta pioneira, foi pioneira em 2013, né, quando o bar abriu, era de ter uma casa que trabalhasse exclusivamente com as cervejas artesanais, né? Então assim, a gente não trabalha com nenhuma cerveja mainstream, né, comercial, nem com outros tipos de bebida. O foco aqui é só a cerveja mesmo. Então assim, voltando da viagem, a gente colocou as ideias no papel e resolvemos aí tocar o projeto, né? Vocês têm muitos produtos aqui, eu queria falar quantas marcas vocês vendem, quantos tipos diferentes de cerveja vocês vendem? Tá, a gente tem um portfólio que é muito rotativo, né? Então assim, existem cervejas que vêm uma vez e depois ou ela não cai muito no gosto do cliente ou a importação é descontinuada. Então a gente tem uma variedade muito grande de produtos que roda bastante, né? Então, tem vezes que a casa conta com, 300, 350 rótulos, tem vezes que a gente tem um pouco menos. A última contagem de estoque que a gente fez tinha uns 280 por aí. Então é bastante coisa, né? A gente tenta mostrar um pouquinho de cada escola, né? Um pouquinho de cada especialidade de cada país. Fora isso, a gente tem uma torneira de chopp, também uma trave de chopp com 5 bicos diferentes e também é rotativo. Então, cada semana a gente tem um chopp diferente sendo oferecido para o cliente, né? E a cozinha, claro, temos um cardápio também pensado para harmonizar com os diferentes estilos, né? Legal. Eu queria falar um pouquinho de produtos bem exóticos. Quais os produtos mais exóticos que você já teve aqui? Deve ter vários, né? Mas vamos citar alguns. Então, como eu disse que o portfólio roda muito, tem coisas que a gente já teve e que não tem mais. Então, por exemplo, a gente já teve cerveja com bacon, mas não aquela cerveja com aromas defumados que remetem ao bacon. Ela tinha bacon mesmo. Né? Já tivemos também cerveja com floco de ouro, que é uma coisa que já existe com champanhe, com vodka, enfim. Acho que essas são as mais exóticas, né? Agora, sim, uma coisa que está bastante na moda, hoje na moda, assim, a tendência são cervejas com maturação em barril, né? Cerveja que descansa em barril e os barris de diferentes bebidas, né? Então, barril de vinho do Porto, barril de conhaque, barril de armanhaque. E as cervejas ácidas, né? Essas cervejas que são muitas vezes fermentadas espontaneamente por bactérias que estão ali no ar e que tem um paladar mais ácido, né? mais azedinha e isso é uma coisa que hoje o pessoal está procurando bastante. Tendência do momento. O Gui, a gente está gravando aqui do lado desses barris, que são super bonitos, né? Acabam sendo decorativos para o bar. E atualmente as cervejas são fermentadas, na imensa maioria das vezes, em tonéis de aço inox, né, nas indústrias e tal. Mas houve uma época no passado em que elas eram sim fermentadas nos barris de madeira, né? Ainda hoje existem, são mais raras, mas isso acontece. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de fazer cerveja utilizando o barril de madeira. Hoje em dia, assim, a indústria
costuma usar os tanques de inox, né, para fermentação, mas como eu disse, existem algumas cervejas que são maturadas no barril. Isso significa que é um processo pós-fermentação, onde o que você quer, na verdade, é que a cerveja acabe agregando aromas que são específicos da madeira, né? Por exemplo, baunilha, coco queimado, enfim, depende muito do barril. E algumas cervejas também agregam não só esses aromas e sabores da madeira, como também da bebida que estava no barril antes de ela entrar. Então, cervejas maturadas em barril, por exemplo, de Bourbon, de Jack Daniels, você consegue perceber bastante ainda o gosto da bebida, né? Mas antigamente, sim, elas eram fermentadas em barris de madeira. Hoje tem cervejarias que continuam fazendo esse processo, né? São as cervejarias de um tipo de cerveja chamado Lambic, né? Que são feitas na Bélgica. E aí você tem uma variedade de outros organismos que ajudam na fermentação desse produto e em fazer com que ele ganhe complexidade, né? Porque a madeira é um material que não é inerte, né? Ele é todo poroso, né? O barril. Então você tem trocas com o ambiente externo, né? E além disso, nas ranhuras e nos poros do barril você tem essas colônias de bactérias, enfim, de outros organismos que vão ajudar a dar complexidade para o produto. Então é bem interessante. Eu estive recentemente lá no final do ano agora visitando alguma dessas cervejarias que ainda mantém esse mesmo processo, né? As cervejas são fermentadas em tanques abertos, né? Para ficar em contato mesmo com o ar, e depois elas passam para barris de madeira, onde vai continuar esse processo de fermentação, e depois ela tem ainda uma outra fermentação na garrafa. E quais países que você viu que ainda mantém esse processo? É basicamente na Bélgica, né? Na República Tcheca, assim, eu fui na fábrica de uma cerveja, a Pilsner Urquell, você consegue ver os tonéis ali embaixo e algumas cervejas fermentando aberto em madeira e também sendo servidas de barris de madeira, mas a grande parte da produção já não é mais feita assim, né? Gui, queria agradecer muito, foi um imenso prazer conversar com você, eu sou sua fã, eu sei que você entende muito de cerveja, você é muito inteligente e é muito legal você ter trazido todo esse conhecimento aqui para a nossa cidade. Obrigado, Xan. Eu que fico feliz de ter participado do programa, eu também sou seu fã, também acompanho o programa. E achei bacana, acho que a cena tá crescendo, é importante a gente mostrar que tem esse mercado aí. Jundiaí conta já com 3 cervejarias, né? Tem a Bernardes, que foi a primeira, tem o pessoal da Dádiva, que está fazendo um trabalho super bacana lá em Várzea Paulista, e agora uma cervejaria nova, a Gifa, ali na Rua Sica, enfim. Então é um mercado que está crescendo bastante. Jundiaí tem um potencial de crescimento cada vez melhor. Gui, então vou pedir para a gente dar uma volta nesse bar lindo e mostrar para o meu público os cantinhos tão especiais que vocês criaram aqui. Vamos lá? Vamos lá.
Música